cheiroso e maravilhoso. Cheiro dele. Eu ainda não pintei meu cabelo. Olha só. Eu ainda não pintei meu cabelo. Estou pensando, sabe? Em gravar esse vídeo já faz dias. Como eu estou aí contando minha história. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Loreni Dias. Deus abençoe quem está vendo os vídeos. Aí fala assim, ai, tem pouquinhas visualizações. Vamos contar assim. Vamos contar assim. Eu gosto desse vestido, amo essa cor. Amo esse vestidinho. Ó, olha como ele é bonito. Mas aqui, ó, ele fica um pouco meio... Aí eu tenho que puxar. E eu tô com esse blazer aqui, ó, que ele é off-light. Fica bonitinho, né? Aí eu tô com esse blazer. E... só que eu não gosto aqui, ó. Que daí eu tenho que ficar puxando, né? Eu estou me preparando para falar sobre esse assunto. E pedindo para Deus, orei. Já que eu tô contando minha história aí no YouTube. E graças a Deus eu recebi essa oportunidade. Cheiro desse óleo. Recebi essa chance de falar. Até vou ficar de pé hoje. Pra falar desse assunto. Daí eu usei, agora eu vou usar. E aí, pensa no cheiro, deixa eu... Eu gosto que parece muito aqui, ó. Eu tô pensando, até falei com Deus. Deus, será que eu devo falar? Mas já que eu tô contando a história da minha vida, aí eu vou falar. Aconteceu comigo. Foi uma experiência. Talvez para me lembrar, né? Que quem cuida de mim é Deus. Passar na mão. Ai, eu tô tão cheirosa hoje. Eu estou cheirosa ontem. Hoje. Olha, eu tô trocando as palavras. Ah, eu falei errado aí. Falei errado. Escrevi errado, não falei errado. Escrevi errado sobre... Meu filho fez o mousse e eu escrevi errado. Aí uma pessoa aí escreveu, nossa, que palavra dura que você falou, hein? Assassinar. Nossa, assassinou o português. Eu não sou perfeita. Aí você pensa assim, os vídeos estão baixinhos. Mas conta assim comigo. 10. Mais 10 são 20. Mais 5 são 25. Mais 5 são 30. Ainda vai subindo. Tem gente que reclama, mas tá muito pouquinho. Mas conta dos 10. Um dia eu fiz um culto na minha casa, tinha 31 pessoas naquela casinha lá que eu morava. 31 pessoas cabiam dentro daquela casinha. Claro, né? A gente puxou os móveis pra cá, e mesa e tudo. Cabeu 31 pessoas. 31, 32. Aí tinha criança também. Foi um culto maravilhoso. Quando eu fiz, quando eu morava lá, que eu ainda não fiz aqui. E aí eu estava me preparando para falar sobre esse assunto. Hoje, e aí eu até fui ver quantos anos faz isso. Faz 23 anos. O Gesiel tem... meu filho tem 35 anos, olha só. 35 anos meu filho tem. E eu 55 com essa carinha. Gente. E aí eu vou falar sobre isso aí. Já faz 23 anos, eu posso falar. Comentar sobre isso. Eu já tô falando mesmo a história da minha vida aí. Se por acaso eu não escrever um livro, pelo menos tá aí gravado no YouTube todinha a minha história. E essa é uma história muito legal.
Foi difícil no começo, mas eu venci em nome de Jesus. Tanto que eu não vou falar o nome de ninguém, não vou falar o nome da pessoa, mas vou falar o fato que aconteceu comigo. Vou falar os erros que eu fiz, que talvez eu não devia ter cometido com essa pessoa, e os acertos. O Gisiel, quando eu cheguei nesse lugar onde a gente está agora, para trabalhar nessa sociedade, o Gisiel tinha 6 aninhos. 6 aninhos. O Gisiel começou a ter crise com 6 anos. 6 anos. 6 anos, o Gisiel começou a ter crise. Eu cheguei nesse lugar para trabalhar nessa sociedade. O Gisiel tinha 6 aninhos. Pense, o Gisiel tem 35 anos. Fez todos esses anos que a gente está. Faz 23 anos que aconteceu esse fato. Você vê que eu tô no YouTube, eu não chego falando assim, me exaltando. Eu falo o que Deus toca no meu coração e o que aconteceu comigo. Não aconteceu com os outros, aconteceu comigo. Com esta pessoa aqui. Eu já contei um pouco lá atrás. Eu aceitei Jesus, eu disse para Jesus assim, Jesus, o dia que eu aceitei Jesus, eu aceitei de verdade. Falei, Jesus, a partir de hoje, o Senhor vai me ajudar a resolver meus problemas. O Senhor vai me ajudar a resolver os problemas. Aí começou essa luta toda, porque ser cristão não é fácil, não. Se alguém falar assim, seja cristão que a vida vai melhorar, mentira. Ser cristão é abar, é luta, se você ler a Bíblia, as pessoas que eram cristãos passaram muita prova, muita luta. E eu comecei a passar luta. Passar luta, com o Gisiel tendo crise. Vai ser logo o vídeo. Mas quem assistir, Deus abençoe. E compartilhe, porque alguém talvez está precisando ouvir esse fato que aconteceu comigo. Mas graças a Deus que Deus me deu vitória. Aí o Gisiel já tinha 12 aninhos. E por lá de baixo, assim, por lá de baixo que eu digo, eu morava na rua, era no alto, assim. Eu morava no sobrado, feio pra caramba. Era grande, era enorme o sobrado. Tinha 2 salas, era bem grande, mas por fora era feio. As janelas eram horríveis. E logo tinha poucos moradores ali no Campo Comprido. No Campo Comprido, quem mora em Curitiba sabe. Agora tá chique lá. Tá muito chique, tem condomínios chique, gente que mora lá que ganha milhões. Daquele bairro onde eu morava. E não tinha, por lá de baixo, tinha uma casinha que um casal cuidava de um terreno. Era um terreno bem grande, assim, o casal morava por lá de baixo. Ela era minha amiga, o nome dela se chamava Salete. Aconteceu um fato com ela também, tanto o filho dela, pequenininho. Depois, outra hora eu conto pra vocês, mas esse eu vou contar. Aí, por lá de baixo, mais pra baixo, assim, dessa vizinha, tinha tipo uma favelinha, que tem até hoje. Eu acho que ainda tem. Agora tá cheio de condomínio lá. Quem mora aqui em Curitiba sabe do que eu tô falando. Na rua Eduardo Prada, na rua lá principal, que só tem condomínio lá agora. Condomínio, Casa Chique, só isso. E eu morava por lá de cima e por lá de baixo, mais pra baixo, assim, dessa minha vizinha, tinha uma favelinha. Tinha bastante criança lá. O Gisiel começou a brincar com os meninos lá. E o Gisiel começou a brincar com eles, né? E eram os únicos amiguinhos que o Gisiel tinha. Tudo aqueles menininhos de favela, né? Com 12. O Gisiel era o mais velho, eu acho. Tinha uns também. 8, 10, 7. Eram esses menininhos. O Gisiel brincava com eles. Eles iam lá no campo com o Gisiel e o Gisiel descia e ia brincar com eles. E do outro lado, pro lado de cá, tinha um aras. Tinha um aras. Um pouquinho, mas dava para enxergar da minha janela o aras. Mais longinho, assim. E às vezes eu ficava olhando naquele aras porque eu achava legal olhar assim. A minha janela era bem alta. E eu ficava olhando para aquele aras, às vezes quando eu tinha movimento, né?
sei, pela cabeça. Eu não sei o que aconteceu ali. E aí eu comecei a ir para a igreja. Todo domingo de manhã eu ia para a escola dominical. Todo domingo eu não falhava uma escola dominical. Até eu tenho os livrinhos ali da escola dominical. E eu ia para a escola dominical toda manhã. E ele, meu marido, ficava cuidando do bar lá. Tinha bar lá. Fazia lanche e tudo. E ele ficava lá atendendo. E eu ia para a escola 10h30 e eu voltava para casa. E eu, maioria do que ia lá, que ficava lá no bar era mais homem. De vez em quando iam umas mulheres lá. Umas mulheres, né? Com os seus maridos e tudo. E eu, maioria, ficava lá dentro de casa. Chegava da escola dominical e ia para dentro de casa, fazia almoço para mim, para o Gesiel, para ele. E ele ficava lá no bar. E eu ia sozinha para a escola dominical todo o domingo. E aí eu, firme, a igreja, e ia de noite, sabe, aquela vontade de buscar Deus, e só pensava em servir a Deus, e deixava lá, arrumava, sempre fui caprichosa, sempre cuidadora, cuidando do filho e do marido, mas na hora do domingo de manhã eu acordava, tomava aquele banho, como eu sei, sabe que eu gosto de me arrumava bonitinha e ia para a escola. Só que começou a acontecer um fato. Acho que aconteceu umas 3 vezes por aí. Eu não me lembro mais ou menos quantas vezes aconteceu. Eu chegava da escola e tinha uma cachorra. Eu não me lembro se ela era pitbull, mas ela tinha o jeito de pitbull. E ela subia minhas escadas quando eu chegava da escola dominical, olhe bem. Subia minhas escadas, passava na primeira sala, e passava pela segunda sala e ia lá na porta da cozinha. Eu tinha uma cozinha enorme, cozinha grande, sabe, bem grandona. Ia lá e começava a coar em mim. E teve vezes que ela não chegou a me atacar, dentro de casa. E eu não entendia os sinais. Dentro de casa ela ia. Teve uma vez que o meu marido tocou ela, porque daí viu. Mas todo mundo estava intertido para lá e ninguém via que ela entrava dentro da casa e ia lá me atacar. Mas não me atacou, graças a Deus. Chegava perto, chegava na porta da cozinha. Teve uma vez que eu peguei a cadeira para me defender, botava a cadeira na frente, e aquele bicho parece que me perseguia. Diante de Deus, estou falando isso. E eu não estava ligando as coisas. Tá, passou isso. Um dia terminou o jogo, os meninos foram brincar por lá debaixo do terreno, onde morava essa minha amiga. Era bem grande o terreno, era só... E os meninos foram brincar, as crianças, da favela lá. E o Gesiel foi junto, o Gesiel tinha 12 anos. E aí, essa pessoa, que eu não vou falar o nome, não sei se fez de propósito, soltou o cachorro lá. Soltou o cachorro e o cachorro gostava de criança. E o cachorro foi e acompanhou as crianças puxaram, agradaram o cachorro foi junto. O cachorro foi lá para casa e eu, já era quase 7 horas e eu estava querendo ir para a igreja. Que eu gostava o culto começava mais cedo na igreja, 7 horas por aí, começava o culto no domingo e terminava mais cedo. E aí, tá. Eu me trocando para ir para a igreja, e aí eu escutei, e aí o cachorro veio e o Gesiel entrou para dentro e levou o cachorro, mas eu não achei que o cachorro era da mulher lá de perto, a vizinha. Não vou falar o nome dela porque eu nem lembro o nome da coitada da mulher. Eu não ia falar isso, mas eu vou, já que é a minha história aí, graças a Deus. E não é a história de ninguém, é minha história, aconteceu comigo esse fato. Aí o cachorro foi junto e o Gesiel entrou para dentro, o cachorro entrou e lá em cima, onde tinha o bar, tinha um pedaço assim. Aí fecharam o cachorro lá. Mas ela vendo o cachorro, vendo que as crianças tinham pegado o cachorro e que o cachorro acompanhou. Ninguém chamou o cachorro, acompanhou as crianças e acompanhou o Gesiel. E o Gesiel entrou para dentro e o cachorro também entrou. E aí foram e colocaram o cachorro lá. Lá, por lá de cima, tinha um fechado lá. Tinha um negócio para fechar lá. E aí fecharam o cachorro lá. E eu me trocando para ir para a igreja. Olha só. Por isso que você tem que ficar atento aos sinais. Seja do bem, seja do mal. Na hora, se eu tivesse dito assim, se eu tivesse repreendido aquele animal entrava dentro de casa, queria me avançar. E eu nem estava ligando as coisas.
Aí, graças a Deus, nunca me avançou, mas eu passei medo. Porque chegava na escola dominical e entrava lá. Acho que aconteceu umas 3, 4 vezes. E aí, eu tava me arrumando pra escola dominical. A mulher, dona do cachorro, chegou no portão gritando. Gritando! Não foi assim. Vizinha, o meu cachorro veio com seu filho e com os menininhos lá de baixo. E os menininhos foram pra casa, o cachorro acompanhou meu filho, mas acompanhou ninguém. E aí chegou lá gritando no meu portão. Gritando, gritando. Se ela estiver vendo, ela sabe que ela fez isso. E o menino dela depois foi lá, o coitadinho do menino, né? O menininho tinha, acho que o menininho dela, eu acho que ele devia ter uns 7 aninhos, o menininho dela. Coitadinho da criança que viu isso. Aí, chegou gritando no portão. Seu filho é um ladrão! Pra mim! E eu nem sabia do cachorro, não sabia de nada. Seu filho é um ladrão! Daí eu falei, aí eu pensei, mas como tá gritando com meu filho? O que foi que aconteceu? E eu lá tava me trocando pra igreja. Era quase 7 horas da noite. Era no verão. Aí, seu filho é um ladrão. Aí ela entrou. Abriu o portãozinho, entrou dentro do meu terreno, sabe? Da minha casa. Coisa que eu nunca fiz com ninguém, isso. Nunca. Entrou, foi lá e começou a gritar. Seu filho é ladrão. Daí eu pensei, mas como assim? Meu filho é ladrão? O cachorro que seu filho trouxe. Aí, gente, na hora, diante de Deus, eu tô contando tudo o fato. Não vou esconder nada. Diante de Deus, gente, me deu a ira. Ó, me deu uma ira. Subiu uma ira, sabe? Uma ira. E eu peguei o cabo da vassoura. Gente, diante de Deus eu tô falando isso. Peguei o cabo da vassoura. Começou a tosse. Pra vocês verem. Eu tô com a garganta um pouco seca, alergia. Aí, peguei o cabo da vassoura e levantei pra cima. Mas só que veio como se uma voz dissesse pra mim, não faça isso. Diante de Deus, gente. Eu levantei e daí meu marido tava ali do lado, sabe? Ali, e aí chegou o menininho dela. Aí uma... Gente, me deu uma crise de tosse. Talvez é porque eu tô falando isso. Mas isso vai me libertar. Porque vem vir 2026, glória a Deus, e eu quero estar liberta disso. Aí, diante de Deus, gente, eu levantei o cabo da vassoura pra cima, mas como se uma voz dissesse, não faça isso. Baixei o cabo da vassoura. Olhei pro menininho dela, tadinho da criança, viu tudo que ela fez. Viu? Ela chegou gritando, ela chegou assim, vizinha, seu filho trouxe cachorro. Não, e o Gesiel, em vez de falar, mãe, o cachorro tá ali, veio junto com nós. Não, o Gesiel ficou quieto, porque o Gesiel, ele tá tendo aquelas crises, né? Ficou quieto, entrou pra dentro e não falou nada. E o cachorro ficou lá, dentro do meu pátio, pense. Eu tô falando a pura verdade que aconteceu. Aí, eu abaixei o cabo da vassoura, baixei a vassoura. Olhei pro menininho dela e falei, tira tua mãe daqui. Falei pra uma criança de 6, devia ter uns 7 aninhos. Daí ele falou, mãe, vamos embora. Olha o que eu passei com essa pessoa. Aí o menininho falou assim, ela foi embora. O menininho dela, deve estar homem já, porque faz 23 anos, né? Tá, eu pensei, acabou aqui. Acabou, ela me ofendeu, chamou meu filho de ladrão e tudo. Eu não bati, graças a Deus que esse pecado eu não devo. Acabou, tá. Passava lá na frente da minha casa, que pra passar pra casa dela, eu tinha que passar na frente da minha casa, na rua, né? Passava buzinando. Só que um dia, como se uma voz falar, o Espírito Santo falasse assim comigo. Falou assim comigo, quando ela buzinou. O Espírito Santo falou assim comigo. Ela não vai parar. E eu fiquei quieta, falei, Jesus, o que é isso? Sabe? Falou assim pra mim, ela não vai parar.
Aí, tá. Passou-se uns dias. Passou-se uma semana, não sei. Apareceu o oficial de justiça, trouxe uma intimação pra mim. Daí eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu não bati na mulher? Me chamou na delegacia. Aí eu fui primeiro à delegacia, quem mora aqui em Curitiba sabe qual é a delegacia mais perto do Campo Comprido. Sabe? Que é... Sabe a delegacia mais perto do Campo Comprido? Pois é. Fui lá, daí, ainda bem que a delegada, acho que, sei lá o que, a delegada foi super querida comigo. Por isso que um dia eu falei no vídeo, quem assiste os vídeos sabe o que eu tô falando. Que eu falei com a delegada olhou pra mim e falou assim, delegada, tem pessoas que vai amar você e tem pessoas que não vai gostar de você. A delegada deu esse toque pra mim. Aí a delegada, eu contei tudo que tinha acontecido, contei da vassoura dela, falou, tá bom. Só que como a pressão sobre ela estava para ir para as pequenas causas, fui para pequenas causas, lá no juiz das pequenas causas. Nunca tinha acontecido isso comigo, nunca fui parar na delegacia por nada, nunca. Mas agora eu tô contando, né? Pra vocês verem. Eu nunca cheguei aqui nesse canal falando, eu sou isso, eu sou... Não, Deus me deu humildade aqui, ó. Aqui dentro. Por isso que eu falo pra você, se você tem uma causa, e você não deve, você precisa da ajuda de Deus, ora primeiro. Ora, entrega essa causa. Agora, se você deve, assuma o teu erro, porque é melhor assumir, que aí Deus pode trabalhar pela vida da pessoa, né? Não adianta você também estar errado e querer orar. Não adianta. Não adianta nada. E aí, depois foi para o juiz, né? Aqui em Curitiba. Foi pro juiz lá no centro. Nem me lembro. Gente, eu esqueci o nome da pessoa, esqueci o dia que foi. Sabe? Parece que Deus tirou aqui, ó. E aí, se tiver registrado lá na delegacia, foi a primeira vez que eu fui por levantar a vassoura e não bater. Mas graças a Deus que eu não bati, né? Porque daí eu pensei comigo, por que eu não bati? A pessoa me chamou. Devia ter batido, né? Mas só que agora eu sei, né? Que se você bater, você perde o direito, né? Eu não bati, eu só levantei o cabo da vassoura. Aí, eu fui lá. O juiz, mas só que antes, eu fui na igreja. E eu nem pedi oração na igreja por causa disso. Não pedi, eu fiquei... Sabe, eu chorei, porque eu pensei, meu Deus, mas o que foi que eu fiz? Eu só tava indo pra igreja, eu não tava fazendo mal pra ninguém, eu não mexi com o marido de ninguém. O que foi que eu fiz pra essa mulher? Eu pensei comigo, eu não bati na mulher. Pedi pro filhinho dela tirar ela, tira tua mãe daqui, eu falei. Porque tava dentro do meu terreno, eu tinha como. Se eu tivesse batido, eu ia dar dito, porque tava dentro da minha casa. Aí, tá. Fui nas pequenas casas, chegou lá, o juiz... Não, primeiro eu fui na igreja. Aí chegou uma irmã, sabe, dessas irmãs que revela, mas irmã que revela de verdade. E Deus cumpre. Não existe agora, revela e nada se cumpre. Que Deus tenha misericórdia que está fazendo isso. Que a pessoa se arrependa. Porque falar as coisas e não cumprir, não foi Deus que falou. Aí chegou uma irmãzinha, dessas irmãs que revela, terminou o culto, e ela disse assim pra mim, antes de eu ir lá na delegacia. Na delegacia não, no juiz já, que eu já estava lá no juiz das pequenas causas. Ela chegou pra mim e falou assim, Deus, que vitória é essa que Deus te deu? Daí eu só olhei pra ela e falei assim, Deus sabe. Ela falou, Deus te deu uma grande vitória, ela falou. Mas que vitória é essa? Ela queria saber qual era a vitória que Deus tinha me dado. Daí eu só olhei pra ela e nem falei. Aliás, eu não falei pra quase ninguém. Só quem sabe é meu marido, o filhinho dela, ela. Eu não saí espalhando por aí que ela me fez. Não saí. Diante de Deus. Eu não vim aqui nessa rede social. Pode ver aí nos meus vídeos se eu falei alguma coisa sobre esse assunto. Tô falando hoje. Hoje que eu tô falando, porque eu quero me livrar dessa coisa. Eu não tenho raiva. Diante de Deus, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu não guardo aqui, ó. Eu não guardo aqui.
Por isso que eu sou feliz, por isso que Deus está me abençoando. Eu não guardo, mas isso eu tinha que tirar isso, sabe? Sabe quando você tira uma coisa, você, poxa, eu não fiz nada. Aí, tá. Aí quando eu cheguei, nós chegamos na sala, né? Meu marido, chegamos na sala, ela olhou o juiz, eu acho que é juiz, advogado, sei lá o que é. Eu nem me lembro bem, eu tava tão, sabe? Eu só sei que ela chegou e falou pra ele assim, quando eu sentei, ele falou, senta aqui, ela sentou ali, meu marido sentou aqui, ela sentou do lado perto de mim. Aí ela olhou pra ele, essa daqui é aquela que eu falei pro senhor. Aí ele perguntou pra mim assim, conta, como é que foi? Eu falei assim, ó, eu fiz isso. Eu levantei a vassoura, mas eu não bati, mas eu levantei. Eu fiz isso. E outra, eu tenho um filho que tem epilepsia. Aí o juiz olhou pra mim e falou assim, eu não sei o que aconteceu aquele dia, gente, diante de Deus. Eu não sei. Se o juiz era amigo dela, eu não sei. Eu só sei que o juiz foi justo. Quando ele escutou a história, ele falou assim, não fale isso. Acabou o assunto aqui. Por isso que eu não tô falando o nome de ninguém. Só que faz 23 anos que eu estava com isso. Faz 23 anos que eu passei por isso. Que eu fui chamada numa delegacia dizendo que eu não sei se ela disse que eu bati, mas eu sofri esse tipo de coisa. Por causa de um cachorro que foi lá junto com os meninos. E os da favela, os coitadinhos. Então, não sei se porque eles não tinham como pagar ela, ou ela queria dinheiro. Ela queria dinheiro, a moça queria dinheiro. Da onde que eu tinha dinheiro? Porque eu acabei de chegar lá e as coisas estavam se levantando. O campo estava se levantando, a gente estava ganhando pouquinho, lutando para sobreviver. Eu arrumei um trabalho de faxina. Da onde que eu ia tirar dinheiro para pagar a mulher, gente? E ela queria que fosse para frente. Sobre que acusação, gente? Eu passei por isso. Passei por isso, eu passei na minha vida por essa humilhação. Eu acho que isso foi sabe? O juiz olhou assim pra mim e ainda perguntou pra mim o que a senhora tem pra dizer pra ela. Daí eu falei assim, aí eu não consegui olhar pra mulher porque eu tava com raiva. Poxa, eu não tinha feito nada. Eu tava com raiva. Sabe, eu tava com raiva, eu não bati. Se eu tivesse feito isso, mas eu não fiz. O menininho tava de prova, coitadinho do menino, que passou, que viu a mãe fazer aquele escândalo na minha porta, dentro do meu terreno. Aí o menininho, meu Deus, gente do céu. Aí o juiz perguntou, não sei se era juiz, que devia ser, porque era pequenas causas, eu tava lá nas pequenas causas, por uma coisa que eu não fiz. Aí ele foi tão sábio, aquele homem, que ele olhou pra mim e falou assim, a senhora tem o que pra dizer pra ela? Aí eu disse, olha, raiva. Eu falei isso. Raiva não adianta, raiva das pessoas se torna um câncer. Isso eu falei. Isso é as palavras que eu me lembro agora. Aí o juiz falou, não parece que a senhora está sendo sincera. Porque, na verdade, gente, ele estava com razão. Ele estava com razão quando ele disse que eu não estava sendo sincera. Porque eu estava com a vontade de dizer, sabe, aquelas palavras? Vai para aquele lugar. Sabe, aquelas palavras que vêm na tua cabeça, assim, que dá vontade de você falar, mas quando Deus fala assim, não fala não. Não fala não, que o teu advogado tá lá em cima, vai te defender. Deus sabia que eu não devia. Mas a pessoa ficou ali. Perturbando. Por isso, começou por causa dessa cachorra que começou a ir lá dentro. Aí você fala assim, ai, mas o mundo espiritual não existe? O que era aquilo então? Eu chegava na igreja, a cachorra ia lá querer me avançar dentro da minha própria casa. Só não aconteceu porque Deus não permitiu que a cachorra me avançasse. E a cachorra tinha jeito de pitbull. E daí, às vezes, ela ia lá dentro do campo brincar lá com o jogador. E ela parecia tão mansinha, mas quando chegava perto de mim, a cachorra
me odiava e passava na primeira sala, na segunda sala, ia lá na porta da cozinha, querendo me avançar. Pense, eu passei tudo isso na minha vida. E faz dia que Deus está dizendo, e Deus está me tocando para eu falar sobre isso. Isso está registrado aí no YouTube. E assista e tire suas conclusões sobre esse caso que aconteceu comigo. Mas que Deus viu que eu não fiz. Mas que se eu tiver, hoje eu sei que se eu tivesse feito, eu ouço aí na cidade elétrica, se você bater, você perde o direito. Então, graças a Deus que eu não fiz isso, tá? Minha consciência tá limpa. Deus abençoe quem vai assistir esse vídeo. Deus abençoe mesmo e compartilhe com quem precisa.